Cumprimentos os irmãos na paz do Senhor Jesus, cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando uma nova programação dentro do canal Voltando da Igreja de Atos dos Apóstolos, a qual é Preparando a Noiva de Cristo. Qual que é o nosso intuito aqui? Qual que é a nossa missão aqui? É trazer a palavra salvadora, a qual o Senhor Jesus nos ensinou, para que a gente venha manter no caminho da salvação. Simplesmente no capítulo Isaías, capítulo 61 e o versículo 10, nos fala algo aqui muito interessante e importante na questão da noiva. Então eu vou deixar essa palavra de tutória e depois nós vamos ir para o estudo que nós vamos estudar lá no Novo Testamento, lá tanto em Mateus e tanto em Lucas, para a gente entender o seu chamado de noiva diante de Deus. A palavra de Deus nos fala em Isaías, irmãos, 61, desta forma, aqueles que têm a Bíblia aí. Regozijo-me muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu das vestes da salvação, e me envolveu no manto de justiça, como um noivo que adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar que nele semeia, assim é o Senhor Deus fará brotar a justiça e os louvores perante de todas as nações. Por que eu escolhi esse texto como uma parte introdutória e como uma parte, vamos falar assim, dessa programação, preparando a noiva de Cristo? Simplesmente, irmão, quando você olhar esse texto aqui, o versículo 10, nos fala que nós temos que nos alegrar muito no Senhor, que Ele nos vestiu com a roupa da salvação. Ele nos proporcionou a roupa da salvação. Mas Ele deixa algo para nós, assim como Cristo é o nosso noivo, e nós somos a noiva, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. É isso que nós temos que aprender. A igreja, quando o Apocalipse nos fala que Jesus encontrará com a igreja, ele está falando se aquele povo remido, lavado no sangue do Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus nos fala que a noiva, ela tem que se enfeitar com as suas joias. Então, ele traz aqui uma parábola em cima de um casamento. Assim como o noivo se prepara na sua câmara, assim também a noiva que se prepara com as suas joias. E que joias são essas? São a palavra de Deus. Por causa que no versículo 11, você vai ver que a palavra nos fala que ele trazerá uma nova terra, uma nova restauração. E a justiça, as nações verão a justiça de Deus. Aranta Labaceia, da mesma forma que a justiça de Deus acontecerá na terra, os louvores também acontecerá para toda parte da terra, para todas as nações que crer no Senhor Jesus e todas as nações que se prostram diante do Senhor Jesus. E essa proclamação, ela tem o intuito de ensinar como que você tem que se enfeitar, como que você tem que se preparar para a volta de Cristo. Então nós vamos estudar assim, irmãos. Essa programação, a gente vai estudar mais coisas do Apocalipse. Então, a preparação, quem vai subir, quem vai ficar, como que serão as bordas do cordeiro, como a palavra nos diz, nos conduz. Então, nós vamos estudar isso tudo, irmão, para a gente estar preparado para a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E também para a gente aprender a não se contaminar as nossas vestes. O que pode contaminar nossas vestes? Lembra-se que aqui vai ter uma série, e essa série que está sendo instituída a partir de hoje, ela praticamente tem 5 estudos. Esse é o primeiro estudo que nós vamos passar para ele. O que é? Agora nós temos que aprender. O que é adultério contra Deus? O que é adultério contra o Senhor? O que é adultério? O que a palavra fala que é adultério? Essa palavra é uma palavra introdutória. Ela está falando desta forma: você foi confitado. Você foi confitado para um casamento. O noivo viu você. Você é a noiva de Cristo. Ele encontrou você e ele quer um relacionamento com você, uma aliança com você. Então, vamos falar: a terra está no estágio de quê? Do noivado.
Nós estamos no estágio de noivato nessa terra. E quando o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo vier, nós saímos do estado de noivato para ir no estado de quê? O estado de casamento. Quanto ao novo céu e a nova terra se aproximam. Então eu quero que você aprenda aqui nesta terra nós temos que manter com as vestes limpas. Nós temos que manter com as vestes purificadas diante do nosso Salvador, diante do nosso noivo. Aquele que saiu, aquele que prometeu que voltaria. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, a primeira vez, vamos considerar que aquela primeira vez foi automaticamente o quê? Um noivato. Quando ele fez aquela primeira vez que ele curou, que pessoas foram salvas, libertas. Então aquilo ali foi um namoro. Então voltar às primeiras obras, então você voltar no tempo do namoro. Mas agora você fez um compromisso maior quando você batizou pelas águas. Quando você batizou pelas águas, então você se tornou o quê? Noiva de Cristo. Todos aqueles que batizaram, passaram pelas águas, fizeram um compromisso com o Senhor. Fizeram um compromisso fixo de um noivado diante de Deus. E a palavra de Deus nos fala que aquele que passa pelas águas, ele morre para este mundo e renasce para Cristo. Então, se você renasceu para Cristo, se você passou pelas águas, se você tem consciência do Evangelho de Cristo, por causa que você pode conhecer e não seguir os mandamentos. Se você conhece, apenas você é um simpatizante da palavra de Deus. Não quer dizer que você é noiva de Cristo. Noiva de Cristo são aquelas que têm comunhão e andam com Cristo. Mas nós podemos sim, nós podemos sim desviar do caminho. Nós podemos prostituir, nós podemos adulterar sim. A palavra de Deus nos fala que nós podemos prostituir. Portanto, a palavra de Deus, ela fala primeiro que você se prostitui e depois você se adultera. Se prostituir primeiro, você se prostitui com o seu corpo. E praticamente, quando você se prostitui no mundo material, você no mundo espiritual, você acaba adulterando contra Deus. Então nós vamos aprender o que adultera contra Deus, o que não adultera. Então eu quero que você vai comigo nesse momento, nesse estudo, a essa palavra de introdução. Então eu quero que você vai comigo, né, aonde o estudo que nós vamos estudar, no nome do Senhor Jesus, que é Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Então nesse momento, você que quer estudar, eu sempre aconselho que você sempre tenha um caderno, uma caneta, para você ir anotando as mensagens, os estudos que for ser passado aqui, você vai anotando e vai meditando o ensinamento. Da mesma forma que o Espírito Santo está passando para você que esse ensinamento é toda vez da minha vida, no nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, na hora que você estiver meditando e estudando a palavra, do que foi passado para você aqui, o Espírito Santo vai trazer mais clareza para você, que automaticamente você vai passar esse ensino para outras pessoas. Para as pessoas que estão desviadas, para as pessoas que têm vontade de entrar no evangélico, no cristianismo, que tem vontade de servir verdadeiramente a Deus. E você vai ter a condição de passar isso para frente. Muitas pessoas aqui passam os estudos que são passados aqui para outras pessoas que estão desviadas, que estão fora da presença. E isso é honra e glória do Senhor. E o que nós queremos aqui, irmãos, que o reino dos céus enche de almas e o inferno se esvazia. Porque Deus não preparou o inferno para o ser humano. Eu costumo falar, o ser humano entra na condenação eterna por teimosia. Que Deus, a palavra de Deus nos fala que Deus fez o lugar de juízo para Satanás e os seus demônios. Ele não fez para o ser humano. O ser humano entra de intrometido. Então foi para esses que foi. Mas todos que são filhos rebeldes, infelizmente, são filhos do diabo. A palavra é bem clara. Nós temos que aprender o que é noiva, irmãos. E o que é filho. Os filhos e noiva, Deus tem comprometimento com os filhos, não com os filhos bastardos. E a palavra de Deus nos fala isso bem claro. Eu amo e repreendo. Eu amo e repreendo.
Então, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Então, nesse momento, eu quero que você entenda isso. Nesse momento, você é noiva. E Deus tem compromisso com noiva. Deus não tem compromisso com amante. Você tem que escolher, nesse momento, ou o mundo, ou a Cristo. E esse canal, essa programação que hoje está tendo, preparando a noiva de Cristo, está aqui para te ensinar você ser uma noiva, não uma amante. Você ser uma noiva. Que no dia que o Senhor Jesus Cristo fazer a nossa chamada, no dia do arrebatamento, que a gente há de encontrar com Ele nos céus, que nós viemos levar até o fim. E nós vamos aprender um pouco mais sobre a porta de Cristo, entender qual tipo de pessoas que vão entrar, para depois a gente aprofundar mais. Mas nós temos que entender qual tipo de pessoas que vão entrar na porta de Cristo. Qual pessoas que vão entrar, qual pessoas que vão participar. E de qual vestimento, e nós aprendemos o vestimento da salvação. Uma festa pura, santa. É essa festa que nós vamos entrar diante do Cordeiro. E a palavra de Deus que nós vamos estudar, ela está novamente em Mateus, capítulo 22. E nesse momento, vamos fechar nossos olhos, orar a Deus, falar com Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu apresento cada vida, cada alma, ó Pai, que está vendo essa programação, cada pessoa que está vendo essa programação, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Honra, ó Pai, os teus filhos, ó Pai, cobre cada um com teu sangue, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, faça a tua vontade, o teu querer. Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalha grandiosamente, ó Pai, nessas vidas, ó Pai. Deus, faça o sobrenatural acontecer, ó Pai, eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu te peço, ó Pai, te canta labacé, que essa palavra venha entrar, ó Pai, no coração deles, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor fala, ó Pai, grandiosamente conosco, ó Pai, neste momento, ó Pai, que nós viemos se preparar como noiva, no nome do Senhor Jesus, não como um amante, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Nós vamos ler Mateus, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 6, no nome do Senhor Jesus. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhe: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as portas dos seus filhos. Então enviou o seu servo a chamar os convidados, para que as portas neste não quis fim. Enviou ainda outro servo com esta ordem: disseis, convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois, labacei servado, já foram abatido tudo, está pronto. Vinde para as portas. E eles, porém, não se importaram, e foram um para o seu campo e outro para os seus negócios. O que nós vamos aprender aqui, irmãos, no nome do Senhor Jesus? Eu quero que você entenda que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando como parábola. A primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus aqui, a palavra de Deus nos fala que ele veio anunciar o Evangelho. E quando ele anunciou o Evangelho, falando da salvação, falando que vai vir um novo reino, uma nova Jerusalém, uma nova terra, muitos estavam ocupados por seus afazeres. Veio o primeiro a falar. E eu não posso ir por causa que eu tenho, nós vamos ver isso em Lucas, a preocupação do mundo. Eu tenho coisas para fazer, fala com o rei que eu não posso ir, que eu tenho fazenda para cuidar, tenho casamento que eu estou preparando, que eu vou estar realizando, eu tenho as minhas obrigações. E a palavra de Deus nos fala que o rei mandou mais um outro servo.
E a palavra de Deus nos fala, Aranta Labacé, que eles continuaram a mesma coisa. Mas quando eles mandaram-se contra o servo, olha aí a introdução, quando eles mandaram-se contra o servo, no versículo 6, nos fala assim, outros acarraram os servos, maltrataram e mataram. Versículo 7, o rei ficou irado e enviou a sua tropa e exterminou aqueles assassinos que incendiou a cidade. Então diz o seu servo, está pronta a festa, mas os confitados não eram dignos. Então o que eu aprendo do versículo 1 até o versículo 5? Eu aprendo que João Batista veio primeiro. É checado o reino dos céus. É checado o reino dos céus. Aranta Labassuri, Aranta Labacé, se arrepende. O primeiro servo é o João Batista, a qual ele estava ali no rio, batizando pessoas, falando com pessoas, falando com os fariseus, ó, os fariseus, é chegado o reino dos céus. E ali você vai ver que ele chama eles de discípulos, que tem afastado o reino dos céus, dos pequeninos do Senhor. Mas a palavra de Deus está falando bem claro aqui para nós, aqui, ó. Eles, não, esse aí não é o Messias. Esse aí não é o sinal, você não é o anjo do Senhor, não. Alguns achavam que João Batista era Cristo. Mas a palavra de Deus nos fala que eles respeitaram João Batista. Por causa que eles viam Malaquias capítulo 3 se cumprindo na vida de João Batista, que é o anjo do Senhor. Portanto, os fariseus, a um certo ponto, reconheceram que era o anjo do Senhor. Mas a palavra de Deus nos fala que ele mandou outro servo. E esse outro servo é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por causa que no versículo 6, o que eles falam? Agarraram Jesus, aqui já está falando da crucificação, maltrataram Jesus e automaticamente o que aconteceu? Mataram Jesus. Então, o que aconteceu aqui, irmão, no versículo 6? No versículo 6, Jesus já estava falando, trazendo a revelação do que ele ia passar, do que ele ia enfrentar. Mas o versículo 7 nos fala que o rei ficou, Aranta Labacé, irado por ter matado aquele servo dele. E se você ver em Isaías, você vai ver que todo momento, Deus direciona Jesus como servo. Enviarei o meu servo. O meu servo, Aranta Labacé, acontecerá isso com ele. Então você vai ver que no livro de Isaías, você vai ver que está bem claro quem é o servo do Senhor, o Filho de Deus. Então a qual a palavra de Deus nos fala que ele se colocou no lugar de servo. Ele se colocou no lugar de servir. Então você vai ver que no versículo 5, versículo 6, já se cumpre isso. Versículo 7 é o juízo que há de acontecer na terra. De todos aqueles, versículo 7 e versículo 8, é o juízo que há de acontecer. É o juízo que há de acontecer na terra. Com todas as pessoas que rejeitaram o convite de Deus. Todas as pessoas que foram dignos de chamar, dignos de Aranta Labacé de ser chamada, e que rejeitaram. Rejeitaram por quê? Eles acharam melhor Aranta Labacéia ser amante do que ser noiva. Se prostituir no sistema mundano. Acharam melhor servir ao mundo do que servir a Deus. Vamos lá. No capítulo 14 de Lucas. Eu estou com uma outra Bíblia aqui na linguagem de hoje. A NVI na linguagem de hoje. E eu quero que você entenda do que está falando aqui em Lucas. Lembre-se que no versículo 1, versículo 2, versículo 3, os servos foram lá para ser confitados. Então eles foram lá confitar as pessoas não ouviram. Mas vamos ver as desculpas das pessoas que não ouviram. As desculpas das pessoas está realmente em Lucas, capítulo 14, versículo 15, que traz mais revelação sobre essa parábola. Está escrito assim: um dos que estava à mesa, ouvindo isso, diz para Jesus:
Feliz é os que irão sentar na mesa do reino de Deus. Versículo 16 de Lucas. Então Jesus lhe disse: um certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. E quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venha, e tudo está pronto. Mas ele, um por um, começaram a dar desculpa. O primeiro diz ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. O outro diz: comprei 5 juntas de boi e preciso fé. Você preciso fé e trabalhar. Peço que lhe desculpe. Outro diz: acabei de caçar e por isso não posso ir. E o empregado voltou e contou tudo para o patrão. E ele ficou com muita raiva e diz: vai ter pressa pelas ruas e pelos becos da cidade. Traga os pobres, os aleijados e os cegos. O que quer dizer aqui? Lucas capítulo 14, versículo 15, até o versículo 21 que foi lido, mas do versículo 15 a 20. A desculpa que a gente sempre dá para servir a Deus. A palavra geralmente nos fala o seguinte: você ir lá em Deuteronômio capítulo 20, a lei da guerra ali. E foi isso que Jesus falou. Jesus trouxe lá de Deuteronômio capítulo 20 a lei da guerra, que nos fala que aquele que comprou um campo de plantação, ele comprou, então ele não poderia ir na guerra, ele tinha que gozar desses, vamos falar, da plantação ali, do que ele recolhesse. A junta de boi, se uma pessoa fosse para a guerra e ela tivesse comprado uma junta de boi, ele poderia voltar. Por quê? Que ele tinha que aproveitar o fruto. Porque se ele morresse na guerra, a palavra nos fala que se ele morresse na guerra, outro ia desfrutar do que era dele. E o recém-caçado, que se o recém-caçado, a pessoa acabou de caçar, e houve uma guerra em Israel, ele não poderia ir, porque ele tinha que primeiro desfrutar do seu casamento, e depois de 1 ano ele poderia ir para a guerra. Então foi isso que Jesus usou dentro da lei mesmo de Deuteronômio capítulo 20, que é a lei das guerras. E foram os cofardes, que tem os cofardes, que não quer compromisso. E a porta do cordeiro é uma guerra que você vai passar. Por causa que a palavra de Deus nos fala dessa forma seguinte, irmãos. Aquele que não negar seu pai, sua mãe, seus filhos por amor a mim, não é digno de mim. Mas aí ele fala também: aquele que não negar a si próprio e não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Então o que a palavra está falando aqui? Para a gente ser noiva de Cristo, para a gente ser noiva, para depois ser esposa, nós temos que muitas vezes, sim, irmãos, negar o sistema mundano para servir ao Senhor e para servir os nossos irmãos. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim: para mim servir, para entrar nos céus, na nova Jerusalém, que há de descer nos céus, que a palavra nos fala, há um novo céu, uma nova terra. Então, para a gente participar, ser noiva, a gente tem que renunciar tudo por amor a Deus. O nosso amor não pode ser interesseiro. Nosso amor não pode ser interesseiro. Então a palavra de Deus fala que cada um deles arrumaram uma desculpa. Um que tinha que cuidar da plantação, outro que tinha que cuidar do rebanho, outro que tinha que curtir a família. Mas espera aí, é uma borda. Não está te impedindo de você não cuidar da sua família. Ele está te pedindo para você tirar um momento, presta atenção, irmãos, tirar um momento para Deus. Tirar um momento de servir a Deus, tirar um momento de prostrar diante de Deus, tirar um momento de deixar diante de Deus, deixar que Deus faça parte para a sua vida. Que se Ele fazer parte da sua vida, todas essas coisas serão abençoadas. Através de quem? De Deus. Mas a palavra nos fala agora, Mateus capítulo 22, o quê?
Todos esses homens, no versículo 7, versículo 8, receberam o primeiro convite, rejeitaram o primeiro convite, e quando chegou o segundo convite, eles ficaram irados. Mas de novo este Jesus, qual nos dias de hoje, de novo este Jesus, só sabe pregar de Jesus, só sabe falar de Jesus. Eu tenho mais coisa para fazer. Eu tenho que conquistar as coisas, eu tenho que trazer alimento para minha família, eu tenho que trazer aquilo. Quando eu ficar mais velho, eu sirvo ao Senhor. Então, automaticamente, quando você rejeita o Senhor Jesus, automaticamente há um juízo para descer na sua vida. Há um juízo de Deus na sua vida. É por isso que nós não temos que rejeitar a palavra. Nós não podemos rejeitar a Cristo. Nós não podemos rejeitar o convite da salvação. É o convite da salvação aqui, meu irmão. É o convite, não é o convite de você ir para a igreja. Não é o convite de você ouvir essa pregação. Não é o convite de você participar de uma campanha. Não, irmão. É o convite da salvação. É o convite de você pertencer ao reino. E para você pertencer a esse reino, você tem que renunciar a todas as coisas mundanas deste mundo. Todas as coisas. Quando a palavra de Deus nos fala, numa palavra que Jesus nos fala, que o reino de Deus é semelhante a uma pérola e um negociador, que ele deu todas as pérolas em troca só de uma pérola. Presta atenção, amada igreja. Presta atenção, noiva de Cristo. Muitas vezes você vai ter que trocar tudo que está na sua vida pelo reino de Deus. Uma pérola só. Por causa que essa pérola só vai sustentar todas as pérolas que já estão na sua vida. Deus não está te pedindo para que você renegue a sua esposa, o seu filho, se você é empresário, os seus servos que trabalham com você. Deus não está te pedindo isso. Deus quer que você e eles participem da portas do Cordeiro. Ele quer apenas que você participe. Presta atenção, ele quer que tudo isso participe. O que tem que ser o centro é você se preparar com a sua família para entrar no reino dos céus. Por causa que o dia do arrebatamento, a palavra de Deus nos fala que é o casamento que vai acontecer nos ares, lá nos céus. É o casamento. Nós vamos aprofundar mais nessa revelação. Mas o meu intuito aqui é que você saia da questão de ser arantalabassura e antalabasseia amante para você ser noiva. Quando Deus criou você, quando Deus criou a humanidade, Ele fez a humanidade ser noiva. Repito, ser noiva. Mas quando Adão e Eva se prostituíram e adulteraram contra Deus, eles perderam esse direito. Mas a palavra de Deus nos fala, amada igreja, a palavra de Deus nos fala que houve uma chance lá no jardim do Éden para a gente se retornar e ser noiva de Cristo. Então a palavra de Deus nos fala, Aragasépia, Ravasso decanta, Aramanto, Ribianda, Aramanto, Riabasso, Trecanta, Aramanai, que Deus ouve o convite da salvação. Quanto a palavra, quanto feia a promessa, você está descendente da mulher, está semente da mulher, virá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, meu irmão e minha irmã, aqui começou o convite da salvação. Aqui começou o convite da salvação. Você tem o direito de ser salvo no nome do Senhor Jesus. Então eu quero que você entenda isso. E outra coisa que nós vamos aprofundar aqui. Cada um deles tinha uma desculpa. E nós também temos uma desculpa para servir a Deus. Se não é o nosso trabalho, presta atenção, é o nosso trabalho. Eu tenho que trabalhar hoje. Eu tenho que trabalhar hoje, não tá também, velho. Eu tenho que trabalhar hoje. Não posso ir para a igreja não, porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que trazer o pão de cada dia. É a desculpa que nós arrumamos de hoje. É a desculpa que nós encontramos nos dias de hoje.
sempre são a mesma desculpa que está lá no capítulo lá, ou vamos falar lá de Lucas, capítulo 14 lá, do versículo 15 em diante, é as mesmas desculpas que nós achamos para participar e servir do reino de Deus. Nós não queremos, mas nós rejeitamos esse convite. Mas chegará um dia, amada igreja, o versículo 7 e o versículo 8 vai se cumprir. Você sabe por quê? Que muitas vezes a gente não quer andar como noiva, mas a gente anda como amante. E a palavra de Deus nos fala que muitos naquele dia falaram assim: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome pregamos. E a palavra nos fala: apartai de mim, vos, que pratica a iniquidade. Então, presta atenção aqui, amada igreja. Eu quero que você entenda que vai chegar naquele dia que Deus, para a misericórdia, vai falar: apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Você, vamos falar assim, envolveu com os mistérios de Deus, você envolveu, seguiu a Deus, você fez a obra de Deus, mas continuou sendo amante. Ou a Deus, como fala em Isaías 62, e quando nós lemos no versículo ali, Tecanta Labaceia 11 ali, de 10 a 11 ali, que nos fala que no reino de Deus não entra estranhos, não entra imundos. É o livro de Isaías que está nos falando. E aqui está nos falando para aqueles que maltrataram o primeiro. E a palavra de Deus nos fala que o rei pediu para que o servo confitasse todos que tivesse na rua, versículo 10. Saiu aquele servo pela estrada e reuniu todos. Encontraram os maus e os bons. Então, nesse momento aqui, no versículo 7 e o versículo 8, Deus está falando para os cristãos. Deus está falando àqueles que batem aqui mesmo no peito e falam: eu sou salvo. É para os cristãos, aqueles que foram confitados. Que sentou na mesa do Senhor Jesus, comeu com ele, que era conhecido com ele. Os primeiros convites foi para eles. Trazendo um estudo, era para Israel. Jesus estava falando: eu vim para este povo, mas esse povo não me aceitaram. Então abriu a salvação para todos. E graças a Deus, se aquele povo tivesse aceitado a Jesus, infelizmente nós estávamos meio complicados. Mas quando fala este povo aqui, irmãos, está falando dos fariseus naquela época. Está falando dos crentes, não estão falando dos pequenos. Jesus veio para os fariseus ali, naquele momento, ele veio para os fariseus para ensinar a palavra do Senhor da maneira que tem que ser cumprido. Mas o sistema religioso de Jerusalém não aceitou Jesus. Não aceitou. É o sistema religioso que operava dentro de Jerusalém. E graças a Deus que esse sistema não aceitou Jesus. Aí quando vemos Jesus que eles não aceitaram a palavra de Deus, como falou João Batista, vós que afastais esse povo do reino de Deus. Então, a palavra de Deus nos fala que ele veio para os pobres, eles veio para os necessitados. Então, meu irmão e minha irmã, graças a Deus que nós que somos os mancos, como fala lá no livro de Lucas, os mancos e os aleijados, nós dependemos de Cristo. Nós dependemos dele, meu irmão e minha irmã. Nós necessitamos dele, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos grandiosamente dele. Mas olha aqui para você no verso 11 aqui. Não basta apenas, irmão, aceitar o Senhor Jesus Cristo e batizar no batismo das águas. Não, tem algo a mais. Tem algo a mais, irmãos. Presta atenção, tem algo a mais aqui. Vamos olhar aqui. A palavra de Deus nos fala em Mateus agora, capítulo 22, versículo 11. Presta atenção. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia as vestes nu. Aranta labaceia, decanta labaceia, decanta rabaço, decanta labaço, decanta ramaceia, laço, decanta. Aramanto, lianta, labaço, decanta, labaço, decanta. Eu vou pegar na linguagem de hoje, irmãos. Versículo 11, que nos fala dessa forma assim. Quando o rei entrou para ver os confitados, notou que um homem não estava usando roupa da festa e perguntou: amigo, como que é que você entrou aqui
sem a roupa de festa. Mas o homem não respondeu nada. Então o rei diz ao empregado: amarre os pés e as mãos deste homem e joga fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes e o desprezo. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que a palavra quer dizer aqui? Deus começou a falar da salvação em Jerusalém. Mas os líderes religiosos daquela época não aceitaram. Então Jesus veio para o povo. O povo começou a aceitar. Automaticamente do povo, Jesus levantou os apóstolos. Dos apóstolos, o evangélico foi para o mundo inteiro, está sendo pregado no mundo inteiro até nos dias de hoje. Aqui está nos falando o seguinte: muitos vão seguir o evangélico, mas não terá a roupa da festa do Cordeiro. Muitos estará até canta labaceia ali, bonitinho, dentro da igreja, servindo ali, entre aspas, estando falando que é noiva, mas andando com o mundo, sendo amante do mundo. E Deus não aceita amante. Ou você veste a roupa da santidade, quando nos fala no versículo 11 aqui, quando o rei viu um homem que estava ali no meio, e ele falou dessa forma: meu amigo, você não está com a roupa da festa. Você não se encontra com a roupa da festa. Cumpre-se em Isaías 61 que lá não aceitará imundo. Lá não aceitará, irmão, pessoa de qualquer jeito. É por isso que eu torno falar com vocês: os filhos de Deus são aqueles que aceitam a palavra de Deus. Filhos de Deus são aqueles que se prostram diante de Deus. Filhos de Deus são aqueles que servem a Deus através da palavra dele. Não anda lado a lado com o mundo. A gente tem que aprender, nós cristãos, que nós podemos sim ser amante do mundo, sim. Nós temos que ter uma vida santa, uma vida consagrada a Deus. Uma vida de disciplina, uma vida de oração a Deus. Não quer dizer que você vai em um templo, não quer dizer que você é um pastor, não quer dizer que você é uma missionária, um evangelista, quer dizer que você vai herdar o reino dos céus. Não, meu irmão, não, minha irmã. Vai ser só as suas obras, as suas vestes no mundo espiritual. Lembra da igreja de Laodiceia, que falava rica e abastada, decanta nada eu tenho falta. Mas preste atenção, a palavra de Deus nos fala desta forma, que Jesus direcionou aquela igreja dessa forma. Não sabe a Laodiceia que é pobre, desgraçada e nu. Olha o termo que Jesus usou para aquela igreja, um termo pesado. E muitos cristãos têm entrado dentro da igreja, que diz que é cristão, tem entrado dentro da igreja, tem entrado dentro dos templos, e batido no peito que é amada igreja. Se você não você colocar dentro de você que os mandamentos do Senhor é o princípio da santidade, não tem como. A palavra de Deus nos fala: os que me amam são aqueles que seguem os meus mandamentos. Capítulo 15 de João. Os que amam o Senhor são aqueles que seguem os mandamentos. Se você segue os mandamentos, então você ama o noivo. Honra. O que é os 10 mandamentos? Segue os 10 mandamentos que estão ali. São 10 mandamentos. Segue os 10 mandamentos. Guarda os 10 mandamentos. Que você estará na porta tecando a lavaceira do Cordeiro. Leva uma vida de santificação. Leva uma vida de oração. As suas vestes serão lavadas. Por causa que o único que tem poder de lavar e remir é Cristo. Ele só através dele que nós somos lavados e remidos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos fala: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Antes de eu entrar no versículo 13, presta atenção. Há algo na reforma que ensina o seguinte: que a salvação, há 2 tipos de pregações. Há pregações que há dentro de você, que Deus fala dentro de você, e há pregações que Deus usa o homem. A humanidade, vou te dar um exemplo assim: a humanidade, todos estão caminhando para o inferno. Todos estão indo para o inferno.
E tá lá aquele que Deus levantou a palavra do evangélico falando: há uma oportunidade, arrepende-se do seu pecado, como João Batista pregou no meio da multidão. Tá todo mundo indo pro inferno, a humanidade inteira tá indo pro inferno. Mas tá lá a pregação do evangélico: arrepende-se, o Senhor veio para salvar, o Senhor Jesus tem um reino, creia no reino de Deus, creia no reino de Cristo, creia no reino, creia no reino, creia no reino. O que acontece? Quando tem uma pessoa que crê no reino, o que acontece? A pessoa que está caminhando para o inferno junto com a humanidade, ela vira e começa a voltar. E ouvindo aquela voz da pregação. E volta. Como muitos estavam ali, como Nicodemos. Nicodemos estava sendo alcançado pela pregação. E Nicodemos falou para o Senhor Jesus: ei, essas coisas são vindas de Deus. E o que Jesus falou? Aquele que não for batizado do batismo das águas e não morrer, não nascer de novo pelas águas, então não poderá ver no reino de Deus. Por quê? O batismo das águas é uma identificação de uma aliança, de um noivado que você fez com Deus, que você fez com Jesus. Então automaticamente você vai aprender aqui que ele ouviu e voltou, mas muitos fariseus não viram. Muitos fariseus não compreenderam. A palavra nos fala que João Batista batizou alguns fariseus, sim. A palavra de Deus nos fala. Alguns fariseus foram batizados, outros não. Aqueles que não foram, é aqueles que estão ouvindo a voz do evangelho, mas continuam caminhando para o inferno, para o abismo. Continua caminhando para o abismo. Mas aqueles que ouviram, voltaram. Pela pregação de João Batista, muitos voltaram. Agora vamos lá em Saulo. Aquela pregação que aconteceu com o Saulo, que é Paulo, foi no íntimo. O que aconteceu? Paulo estava caminhando para o inferno também, para o abismo, para a condenação. Ele perseguia os discípulos, ele era contra o evangélico. No momento certo, Jesus apareceu para ele. Então a palavra fala que Jesus apareceu para ele. Jesus apareceu para ele, falou diretamente no coração dele. E a palavra de Deus nos fala que ele se converteu. Muitas pessoas vão se converter pela palavra que é pregada, daquele Arantelabaceta, aquele mensageiro de Deus que prega a palavra. Que Arantelabaceta, aqueles que pregam a palavra assim, dentro dos templos, gente, igreja, são os mensageiros. Por isso que falam os anjos lá na igreja de Laodiceia. O anjo, a carta dirigida ao anjo da igreja de Laodiceia, de Esmirna. São anjos mensageiros que trazem a palavra do Senhor. São anjos. Aqui nós colocamos título de tudo que é forma, né? Mas são anjos mensageiros que traz a palavra do Senhor. É como João Batista lá nos fala que feria o anjo que direitaria o caminho para depois o quê? O rei da glória para passar. Então João Batista o quê? É aquele anjo. Então, a gente que prega a palavra são anjos mensageiros de Deus. Então por isso que eu falo com você. Mais que existe pastor, vamos falar missionária, evangelista, essa turmaiada toda, isso aqui é só título aqui na terra. Eu sei que você pode falar que a Bíblia tem missionário e evangelista, são títulos. Mas os que pregam a palavra de Deus são mensageiros de Deus. Aqueles que pregam a palavra, aqueles que falam do amor de Deus. Então, quando você continua o texto, você vai ver que aqueles que não, todos, a palavra de Deus fala que a palavra vai para todos, irmãos, para todos, vai para todo mundo da humanidade. A palavra de Deus vai para todos na humanidade. Mas muitos são chamados. A humanidade toda é chamada, mas são poucos que vão estar ouvindo a palavra de Deus. São poucos que são escolhidos. São poucos mesmos que vão ouvir a palavra de Deus. E o versículo 13 nos fala. Então essas pessoas receberão um juízo. Mas agora aqui no versículo 3, Jesus já fala espiritualmente.
Então o rei disse ao empregado, esse rei é o Senhor Jesus. Os empregados serão os anjos. Amarre os pés e as mãos deste homem. E choque, varanta lava-se fora na escuridão. E ali ferá choro e ranger de dentes. E desesperos. Preste atenção. Você que ainda está na condição de amante. Você ainda que está na condição dos prazeres deste mundo. E tem levado até a sua família nos prazeres desse mundo. Tem levado a prosperidade que Deus te deu no prazer deste mundo. Tenha gastado a sua prosperidade. Tenha gastado tudo que você tem só nos prazeres deste mundo. Deixa eu te falar com você. Lá no céu não tem lugar para você. A nova Jerusalém que há de descer dos céus não tem lugar para você. O livro da vida, seu nome nem está lá. Seu nome vai estar no livro das obras. Que quando Deus abrir o livro das obras e a palavra de Deus nos fala que as nossas obras estão registradas lá, tanto boas, tanto ruins, hoje Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade para você se arrepender do seu pecado. Deus está te dando uma oportunidade para você se entregar crantemente ao Senhor Jesus. Quem sabe, esse vídeo Deus está falando com você. Se arrepende-se do seu pecado. Arrepende-se do seu erro e volta para mim. Deus está falando com você nesse momento, meu irmão. Volte para Deus. Você é noiva, você não é amante. E aprende que amante é usada nesse mundo. Aprende que amante não tem valor. O mundo usa de qualquer jeito. Amante, o mundo usa de qualquer jeito. E noiva, aragacépia, esposa, ela é honrada. Então sai do lugar de amante e venha ser a noiva de Cristo. Você que está no mundo, que é amante, que é desprezado nas coisas do mundo. Ei, Jesus está falando com você, venha! Se você vai se tornar a minha noiva. Você vai se tornar a minha noiva. Você não é amante. Você é noiva de Cristo. Segue a Cristo. Segue ao Senhor Jesus. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Entrega a sua vida para Deus. Entrega para Ele. Que tem mais coisas o Senhor fará para você. Que tem mais coisas Deus operará na sua vida. Tem mais coisas Deus vai te abençoar. Entrega a sua vida para Deus. Entrega a sua vida. Arrepende-se do seu pecado. Quanto é tempo. Que a palavra de Deus nos fala que o noivo vai vir. O noivo vai vir. E você é noivo. Saia do papel da amante. E venha um papel de noivo, a qual o Senhor preparou para vocês desde a criação do mundo. A nova Jerusalém, os novos céus vai vir. A nova Jerusalém descerá dos céus. A nova Jerusalém descerá dos céus. Então, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, volte-se para o caminho. Volte para o caminho enquanto há tempo. Então, nesse momento, eu termino esse ensino. Haverá mais ensinos aí para nós no nome do Senhor Jesus. É uma série que vai ter. E eu quero que você, Aragacépia, esteja aí comigo, participe comigo. Mande o link. Queria falar com você que esse vídeo está sendo lançado no dia de domingo. E no domingo, 19h30, eu vou estar lá no Instagram, ao vivo. Vou estar lá ao vivo, no nome do Senhor Jesus, 19h30. O mesmo horário que esse vídeo aqui é lançado. Ele é lançado um pouquinho mais cedo do que o Instagram lá. Mas eu quero que você feche, estude, principalmente, participa conosco lá também no momento de oração, que na quinta e no domingo 19h30, no Instagram é ao vivo, tá ali o link, ali entra lá no link, entra lá, começa a seguir nós lá, pode pedir oração, aqui tá o número do WhatsApp, no nome do Senhor Jesus. Você que quer ser, você que quer chutar a obra, ser cooperador na obra, que quer chutar a obra aí financeiramente, que a gente ajuda pessoas com cesta básica, com fralda, se você quer chutar no nome do Senhor Jesus,
Então, entra em contato aí, tá ali o número da conta. Se você quer ser um patrocinador da obra, tá lá o número da conta, a qual você pode estar chutando, auxiliando, mantendo as nossas programações, né? Mantendo o templo também aberto, no nome do Senhor Jesus, para a gente estar chutando famílias. Que a gente já chuta famílias, portanto, a gente ajuda com fraldas, doações de fralda. Muitas vezes você não quer ali, não vou ter para citar na conta, é aqui perto mesmo. Você pode estar trazendo as fraldas aqui no templo, no nome do Senhor Jesus, nós vamos estar recebendo, no nome do Senhor Jesus. Só você entra em contato no WhatsApp, aí vai ter uma pessoa lá para estar buscando, no nome do Senhor Jesus, a fralda aí na sua casa, no nome do Senhor Jesus, que você puder ajudar a nossa. E nós pedimos essa ajuda sim, irmãos. Nós pedimos para o crescimento do evangélico, e o crescimento para estar ajudando essas pessoas, que no livro de Tiago nos fala, né, que a gente tem que ajudar com pão, né, o pão que nós precisamos, e também ajudar também e alimentar o espírito da pessoa. Então, alimentar o que a pessoa necessita, tanto no mundo material, ajudando ela, e tanto também no mundo espiritual. Se você quer ajudar a obra aí no nome do Senhor Jesus, tá aí o número da conta, no nome do Senhor Jesus, e você pode estar ajudando aí, sendo patrocinador da obra no nome do Senhor Jesus. Então eu te peço para você, no nome do Senhor Jesus, que você curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração no nome do Senhor Jesus. Deus eterno, Aranta Labaceia, Tecanta Labaceia. Que o Senhor venha trabalhar, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha trabalhar no nosso coração. Deus, em nome do Senhor Jesus, toca em Pai cada vida aí, ó Pai, que tenha, ó Pai, nos abençoado. Cada vida, ó Pai, canta Labacé, que tenha participado, compartilhado esse link, ó Pai, com outras pessoas. Cada vida, ó Pai, que tenha sido patrocinador, ó Pai, desta obra, ó Pai, eu agradeço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Pessoas que estão honrando, ó Pai, canta Labacé, ó Pai, Labacé com fraldas, ó Pai, Tecanta Labacé falou, ó Pai, Tecanta Labacé em dinheiro, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoando, ó Pai, cada oferta que entra, Pai. Aranta Labassuri, Anta Labacé, que o Senhor venha honrando, ó Pai, crata Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, ó Pai, cada vida, ó Pai, que tem aí, ó Pai, Tecanta Labacé. Deus, eu te peço também, ó Pai, para aqueles que estão fora da tua presença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha honrando, ó Pai, grandiosamente, que o Senhor venha protegendo cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Honra, Pai, os teus filhos, ó Pai, eu te peço. Honra, Pai, Tecanta Labacé, os teus filhos, ó Pai. Esse que não conhece o evangélico, ó Pai, que a luz, ó Pai, das escrituras venha, ó Pai, no encontro deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que venha clareando a mente deles, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Honra, ó Pai, grandiosamente a cada vida, a cada pessoa que tenha ouvido essa palavra, essa mensagem, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E honra, ó Pai, grandiosamente, ó Pai, e abençoe, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, eu agradeço a todos que ouviram essa mensagem, agradeço a todos os irmãos que tenham participado, nos ajudado a crescer e fazer que esse ministério cresça. Que se ele está crescendo, primeiramente é o Senhor, Aranta Labacé e Decanta Labacé, e o Senhor que está usando a sua vida para estar nos abençoando em todas as áreas desse ministério. Então, venha participar e cultuar cada dia conosco e compartilhar esses vídeos no nome do Senhor Jesus. E você que não é inscrito, por gentileza, vai lá, inscreve no canal, ative o sininho aí das notificações e deixa o seu like e deixa lá uma sugestão ali de estudo a qual que você quer aprender para a gente estar trazendo aqui para você no nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo no nome do Senhor Jesus.